Olá, que bom estar com você. Neste momento começa o programa Adoração. Esse nosso encontro, esse momento onde nos aproximamos da Bíblia e com ela aberta conhecemos mais a Deus e a Cristo, nosso Salvador. É bom estar com você e daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós já vamos entrar no texto bíblico e deixar que Deus nos abençoe por meio dele. A Rede Novo Tempo de Comunicação, seja ela pelo rádio, pela web ou pela TV, tem um compromisso com o seu desenvolvimento. Porque estar comprometido com Cristo é estar comprometido com aquilo que Cristo escolheu para que pudéssemos conhecê-lo a mais. Isso significa que a gente não se relaciona com você apenas no momento em que você está assistindo, está ouvindo ou está participando de alguma atividade que se relaciona com essa comunicação. Esse desenvolvimento deve continuar gerando em você autonomia para decidir livremente. É por isso que os nossos guias de estudo, as revistas Esperança Novo Tempo, são parte tão importante da programação, porque no momento em que eu aqui ou qualquer outro apresentador parar de falar, Deus continua falando e você, da sua maneira também, na forma como você escolhe junto com a sua família, continua aprendendo. E isso é muito. Por favor, não subestime isso. Isso é muito importante. Nesse momento, eu queria te chamar a atenção para a revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade. Se você tem um pouquinho de familiaridade com a programação da Novo Tempo, vai entender que esse nome aqui é um nome bem conhecido, consolidado, de um programa que temos aqui que tem esse objetivo, pegar um texto que para muitos parecia complicado e cheio de dúvidas e transformá-lo numa bênção na sua compreensão. Sim, essa revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade trabalha textos bíblicos de uma maneira didática, sem perder a profundidade, e agora ela vai chegar até você. Dá uma olhada aqui, eu vou mostrar para essa câmera aqui, ó, câmera 1, a revista, e você continua estudando na sua casa. Tem algumas notícias para te dar sobre ela. Primeiro, ela é gratuita. Sim, ela foi produzida com um custo, isso é verdade. Mas esse custo não pode ser um impedimento para que você a receba. Então, para você, ela é de graça. O que você faz? Liga para a gente. Olha, eu tenho certeza que tem um celular aí perto de você. Se você tiver, você pode mandar para a gente pelo WhatsApp uma mensagem. Acabei de ver a revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade no programa Adoração e queria tê-la aqui comigo. Manda sua mensagem do jeito que você quiser. Quero a revista no 12 98244 4449. Repetindo, 12 98244 4449. Mandando a mensagem, você vai ser atendido e em instantes você, depois de passos muito simples, vai poder esperar que a revista chegará até você também de forma gratuita. Você pode entrar no site da Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica, ou pode também escolher ligar para a gente a partir do operadora 12 21 27 30 30, operadora 12 21 27 30 30. Há caminhos aí que você pode escolher. O que você não pode é ficar de fora dessa e perder esse desenvolvimento. Eu vou abrir com você hoje para estudarmos uma carta muito importante dentro de outra. E essa carta está naquilo que João escreveu dentro do Apocalipse para a comunidade cristã, a igreja de Éfeso. Para estudarmos, compreendermos, precisamos de sabedoria, precisamos de iluminação, precisamos de humildade que não podem ser desenvolvidas com a nossa própria vontade. Por isso oramos. Então, nessa oração, queridos, eu vou pedir para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e humildade, mas que também tome o seu coração nas mãos dele e você receba as bênçãos de Deus para as suas necessidades. Você me acompanha? Santo e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve, que atende, que fala. E queremos Te ouvir. Queremos ouvir, ler o texto que o Senhor inspirou João a escrever e compreender onde estamos nele e o que o Senhor quer dizer para nós. Então, nos abençoe agora, nos concedendo um coração humilde e sábio, e que a iluminação de Ti brilhe em nós.
Pedimos também, Senhor, que as nossas preocupações e ansiedades estejam nas Tuas mãos neste momento, para que a única coisa que ressoe no nosso coração seja a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para compreendermos o que está aqui na carta à igreja de Éfeso, dentro do Apocalipse, precisamos de um panorama geral. Isso é muito importante. Aliás, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Você que está começando a estudar a Bíblia, ou já estuda há algum tempo e quer se aprofundar cada vez mais, existem regras para a compreensão da Bíblia que, ao aplicadas, você vai perceber que o seu conhecimento vai mudando e aumentando de tamanho, porque ao respeitarmos a maneira como Deus disse que a Bíblia deve ser estudada, não temos nada a perder, muito a ganhar. Por exemplo, regra número 1, contexto. Sim, às vezes todas que seres humanos desrespeitaram contextos, eles criaram tragédias para si e para outros. Vai estudar a Bíblia? Contexto. Mas, pastor, eu não sei como que era tudo que aconteceu ali, não tenho essas informações históricas. Mas um contexto você já pode ter. Quando a Bíblia foi escrita, os escritores bíblicos não dividiram o texto em capítulos e em versículos. Essas divisões aconteceram muito tempo depois. Isso significa que eles estão escrevendo tratados. E também, na maneira como eles vão escrevendo, eles já têm o final na sua cabeça. Eles escrevem para resolver problemas específicos, eles têm assuntos específicos. Não existe nenhum livro da Bíblia que não tenha um assunto específico. E a soma de todos os assuntos e dos temas que vão passando e entrecruzando entre eles, nos dá para a gente as doutrinas bíblicas que nós compreendemos, que nós ensinamos, que nós nos submetemos a ela. Pois bem, quando a gente pega, por exemplo, o livro de Apocalipse, nós vamos entender e vamos ler e nos dedicar a compreender o que está no versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 2. Mas existem coisas que foram ditas antes, que dão esse contexto. Então, podemos não compreender de cara, antes de estudarmos bastante, quais eram os elementos históricos, como que a sociedade se dava, quais palavras especificamente queriam dizer ou não as coisas e o que eles escolheram para dizer. Mas podemos entender e devemos ler o que foi dito antes e, preferencialmente, também o que foi dito depois, para termos uma amplitude geral. Por exemplo, olha aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Só a primeira frase nos gera uma questão de perguntas que só o contexto vai responder. Por exemplo, o que é esse anjo? Por que a igreja em Éfeso, dentro do livro de Apocalipse? E agora, no capítulo 2, continuando no verso, ainda no verso 1, ele ainda vai trazer uns outros elementos, por exemplo, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos tentar desvendar? E você vai perceber que é maravilhoso e não é tão complicado assim, mas o resultado é muito bom. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo quanto que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. E agora o verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e de Cristo, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Olha aqui para mim. Primeira lição que o contexto nos dá é que o livro de Apocalipse, ele não tem como primeira intenção revelar o futuro. Isso pode parecer assustador para muitas pessoas que pensam, nossa, como o Apocalipse não é para revelar o futuro? Não, a primeira intenção de todos os livros da Bíblia é revelar Jesus. É o que Jesus fará com você, por você, através de você, nos tempos que virão. Mas a maneira como nós caminhamos na história e como ela é construída através de nós, como as coisas que acontecem nos afetam e nós respondemos a ela, com Cristo, faz com que nós conheçamos mais a Deus e não a história. Conhecer a história é muito importante. Conhecer o futuro, o que acontecerá no futuro, é muito importante. Mas nada disso é mais importante do que conhecer o Deus que estará com você neste tempo futuro.
É por isso que o texto começa assim, revelação de Jesus Cristo. Não é apenas Jesus que está dizendo para você as informações, mas ele está se revelando por meio das suas informações. Olha aqui, Deus está dizendo para você que mais importante do que o que vai acontecer é você hoje escolher com quem você estará quando todas as coisas acontecerem. Segunda coisa muito importante que o texto diz é revelação de Jesus Cristo que Deus deu a seu servo João para mostrar aos seus servos. Existe uma postura que o livro exige para ser compreendido. Nós vamos nos desdobrar um pouco mais nisso, mas eu queria que você prestasse atenção nesses elementos em especial. O livro é uma revelação de Deus para os seus servos. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu queria fazer uma pergunta, e a pergunta é sobre comportamento. A pergunta é sobre que atitude tomar em determinadas coisas. E a minha resposta geralmente é, você é crente? Por quê? Porque as orientações de Deus são para os seus discípulos. São para crentes. Sim, Deus tem mensagens para o mundo, para aqueles que estão vivendo longe dele. A mensagem é um convite, elas têm alertas e têm advertências, mas a maneira como ele colocou que a gente deveria organizar a vida, ela depende da aceitação dele como Senhor da nossa vida. Antes de Cristo ser aceito como Senhor da vida, as ordens dele simplesmente não fazem sentido. Então Deus diz para você como você deve namorar, e algumas pessoas falam, mas Deus falou para eu namorar desse jeito, isso não faz sentido. Não faz sentido porque ele não é o Senhor da sua vida. Algumas vezes ele diz sobre finanças e as pessoas falam, não, mas isso aqui é radical demais. É radical demais porque você não o aceitou como raiz da sua vida. Deus diz assim, olha, o que eu estou dizendo aqui é para os meus servos. A postura de servo é uma exigência primeira para que a revelação faça sentido na vida. E agora ele vai dizer mais uma coisa. Ele está dizendo sobre a história do mundo, de como os elementos políticos, as questões geopolíticas, sociais e filosóficas as decisões vão se confluir e gerar consequências, mas acima de tudo é a história de um Deus guiando o seu povo. O livro de Apocalipse, em todas as suas palavras, foi escrito para a igreja. Para a igreja. Por favor, atente, porque eu vou te dizer, isso é muito importante. Igreja não é um elemento dispensável. Igreja é uma comunidade de fé que Deus criou para representá-lo. Ela é a embaixada de Deus na terra. Ela é o corpo de Cristo. É a organização de um exército que enfrenta o mal de maneira conjunta. A igreja traz para nós a força que nós não temos. Eu posso ter 1, 2, 3, eu posso ter muitos dons, mas não existe nenhuma pessoa que tenha todos os dons suficientes de maneira que não precise de algum que é manifestado em outra parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele estabeleceu pastores, mestres, evangelistas, pessoas com dons de interpretar, pessoas com dons de curar, pessoas com uma visão de longo alcance. E todos esses dons conjuntamente suprem as nossas necessidades que precisamos nessa caminhada. E para esta igreja as orientações vêm e Deus nos chama para fazer parte dela. Alguma pessoa que para e começa a estudar o livro de Apocalipse, se interessa pelo futuro ao ler o livro de Apocalipse, mas se desinteressa pelo que Deus falou a partir da igreja, não compreendeu as primeiras partes do livro do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro para a igreja, aos seus servos. Por favor, atente aqui. Ele disse que esse livro deve ser estudado conjuntamente. Olha só, bem-aventurado aquele que lê. Aquele que lê é o líder da igreja, que também é chamado de anjo, o mensageiro. Já viu falar a palavra evangelho, que significa uma boa mensagem, uma boa nova? No meio da palavra evangelho existe a palavra anjo, que significa mensageiro. Nem sempre esse mensageiro é necessariamente celestial. Você é chamado a ser um anjo, muitas vezes, aquele que dá a mensagem. O anjo aqui, nesse contexto, é o líder da igreja, aquele que recebeu a carta e agora, a partir do seu dom, vai transmitir a partir de uma leitura. Do seu chamado, vai transmitir a carta por meio de uma leitura. Olha só, o texto diz que bem-aventurado é aquele que lê. Aqueles que leem, os 7 anjos, mas também são bem-aventurados aqueles que ouvem.
Todos aqueles que agora, no coletivo, vão estudar a Bíblia juntos por meio de um sermão, isso pode ser aplicado hoje para a nossa vida. E todos aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Antes de eu ler e compartilhar com você 2 lições nessa carta que Deus escreveu para a igreja de Éfeso, é necessário que a gente entenda, dentro do contexto, o que está escrito logo no final do primeiro capítulo. Ele diz assim no capítulo 1, verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que é importante a gente entender isso agora? Porque o candeeiro é uma lâmpada. Na verdade, o candeeiro é uma luminária que contém aqui 7 lâmpadas. E o formato é que a primeira lâmpada aqui faz um arco embaixo ali, iluminada e tendo óleo como combustível, que se une à 7ª, a 2ª, a 6ª, assim a 3ª, a 5ª, e a gente tem elas no meio, de maneira que elas estão todas unidas ali num formato de candeeiro. Então, essa união, essa conexão gera para a gente uma imagem para entender que nenhuma carta na uma das 7 igrejas é dispensável. Elas estão todas interligadas. Nós vamos compreender de maneira profética que existem fases da história da igreja no tempo, onde aquelas características ficaram mais evidentes, de maneira que a igreja de Éfeso, ela tem uma característica que demonstra como era a igreja no primeiro século. E a igreja de Laodiceia tem uma característica que predomina ao dizer como é a igreja no último período antes da volta de Jesus. Mas isso não significa que elas são dispensáveis. Nós temos lições para aprender com todas elas, porque eu posso estar vivendo no período de Laodiceia, mas a minha vida pode estar necessitando receber a mensagem que Deus mandou dizer para Éfeso. Pode ser que a minha igreja local esteja no tempo de Laodiceia, mas ela, minha comunidade local, tem a característica da igreja de Éfeso. E mesmo assim, a igreja de Éfeso, sendo a primeira, está diretamente ligada à 7ª pelo formato do candeeiro. Mas a coisa mais importante disso tudo é que um candeeiro serve para iluminar. Iluminar. Vós sois, disse Jesus, a luz do mundo. O mesmo Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo é você ou sou eu? O que Jesus disse é, eu ilumino por meio de você. E a sua luz, na verdade, é a minha luz. E o mundo percebe a minha luz quando essa luz acontece e aparece em você. Portanto, as nossas características não podem diferir. O que eu sou e quero demonstrar para o mundo não pode ter ruído naquilo que você demonstra para o mundo. Portanto, tudo aquilo que eu amo deve aparecer naquilo que você ama. E tudo aquilo que eu detesto deve aparecer naquilo que você detesta. Aquilo que me entristece deve ser percebido pelo mundo pelas coisas que te entristecem. E aquilo que me alegra deve ser percebido no mundo pelas coisas que te alegram. E aqui, a escrever a igreja de Éfeso, ele diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira lição, assim de cara. O que Deus está dizendo é que Ele cuida da igreja. Ele cuida das pessoas dentro da igreja. Ele cuida de você. Não, a igreja não está sob a liderança total e absoluta de nenhum ser humano. A igreja está sob a liderança da sua cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Ele anda por meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, é Ele que cuida, limpa, sustenta, mantém para que esse candeeiro, essa lâmpada permaneça acesa. E ele diz, presta atenção o que diz no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Amigo, vamos tirar o pé do acelerador para parar e desacelerar para que essa frase seja compreendida. Deus está dizendo, eu conheço você, eu sei quem você é, você não vai me surpreender. Você pode estar dizendo e as pessoas não estarem entendendo nada. Você pode achar que você está derramando lágrimas sozinho. Você pode achar que essa fúria que já apareceu, essa indignação, essa tristeza ou essa alegria passam despercebidas, mas nunca por mim. Eu conheço você. Eu sei o que você está fazendo e sei por que você está fazendo e mais, eu sei o que eu estou fazendo por meio de você.
você não é um projeto autônomo. Você não é parte da intenção de seus pais ou da falta de intenção deles. Você é um plano meu. Antes que você existisse, eu pensei em você, e eu pensei em você para agir no meu nome. Existe um propósito para a sua vida, e eu estou cuidando desse propósito. E ele diz, eu sei que você não pode suportar os homens maus, e os que puseste à prova a si mesmos, e que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eu sei e conheço a razão da sua indignação. E eu não estou desaprovando isso. Nem toda indignação é má, nem toda fúria é má, nem toda ira é má. Sim, se Deus se ira contra o mal, se ira contra o pecado, ele fica indignado com a injustiça, ele espera que você também fique. Ele fala, e está tudo certo, eu conheço. Pode ninguém estar entendendo, eu estou. Não apenas estou entendendo, como estou aprovando. E tens perseverança, e puseste às provas aqueles que... e provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu vi o que você fez. Em especial, há uma indignação e um ódio da igreja de Éfeso por um grupo de pessoas que são chamados de nicolaítas. No verso 6 diz assim, tens a seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo especial de hereges que são o pior tipo de herege possível. Porque eles não são contra as ações de Deus, eles não são contra a Bíblia do lado de fora da igreja. Eles são contra e têm ideias próprias e contra as ações de Deus baseadas na Bíblia do lado de dentro da igreja. É aquele grupo de pessoas que não concorda, que não apoia, que manifesta o seu desagrado, que prega mensagens contrárias, mas não fazem isso do lado de fora do muro. Eles fazem isso sentados do lado. Eles têm a ousadia de se propor a falar para as pessoas. Eles falam, eles são sorrateiros. E, em especial, os nicolaítas não concordavam com a moralidade exposta na Bíblia. Eles não acreditavam que quando Deus salva uma pessoa, Ele dá um formato para a vida daquela pessoa. Eles não acreditavam que a salvação, ela nos salva amplamente. Ou seja, eles não acreditam que quando Deus salva, Ele nos salva de uma vida que não o representa. Eles acreditavam que a salvação de Jesus era um salvo-conduto para pecar. É uma frase assim que não é muito estranha para nós, mas a frase principal dos nicolaítas era, se faz bem para você, por que não? Sabe aquela de... Deus te ama, você é a fofurinha dele e você pode fazer o que você quiser, que ele vai entender. Os nicolaítas, em especial, tinham uma moral sexual própria. Irineu, um dos grandes nomes da igreja, ao falar sobre os nicolaítas, disse que eles não davam importância à prática do adultério e eles não achavam ser pecado comer coisas sacrificadas a ídolos. A igreja de Éfeso reagiu fortemente contra os nicolaítas e foi eficiente em manter a sua pureza doutrinária e moral, dizendo que sim, uma pessoa que compreende, aceita Cristo como seu Salvador, tem um comportamento que coaduna, que alinha e que mostra isso. Sim, as nossas obras não causam a nossa salvação, mas a salvação em Cristo Jesus causa um efeito comportamental de maneira que o mundo perceba quem é que nós servimos. Por favor, leve isso muito a sério. Quando nós falamos daquilo que fazemos, devemos enfatizar que nós não somos salvos por nenhuma ação humana, nem de outros e nem nossa. Mas Deus dá uma especificação para as boas obras, os bons comportamentos, a moralidade e as ações de fé e justiça. Ele diz assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, mesmo que as boas obras não sejam a causa da nossa salvação, porque a causa da nossa salvação é a graça alcançada por meio da fé, elas não têm pouca importância, porque a função das obras é glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é pouca coisa. A salvação está em Cristo Jesus, mas a salvação sempre será identificável. Aqui, os nicolaítas, eles enfrentam, eles ousam penetrar na igreja de Éfeso e são reconhecidos e combatidos com eficiência. O texto diz, tenho a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Mas se você não prestou atenção em nada, eu te chamo a prestar atenção nisso, porque é muito sério. No verso 5 diz assim, lembra-te, pois,
de onde você caiu. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus chega para a igreja de Éfeso e fala assim: você tem uma postura correta contra as más obras dos outros, as más obras dos mundanos. Você tem uma postura correta com ódio contra essa moral do nicolaíta, essa imoralidade dos nicolaítas. Mas você tem um problema. Um filho meu não se caracteriza pela postura que ele tem contra as más obras dos outros. Um filho meu traz uma grande característica: as boas obras dele. E essas boas obras que ele está dizendo, ele está chamando de boas obras a prática de um amor ardente, apaixonado e perceptível. Antes que a gente, logo de cara, vá dizer que esse primeiro amor da igreja de Éfeso é o primeiro amor que ela tinha por Deus, a gente precisa analisar o texto. A igreja de Éfeso, conforme eu disse, se a gente for pensar nela na maneira como lemos o Apocalipse, espalhados pela história, é a igreja do primeiro século. É a igreja que você encontra lá no livro de Atos. É a igreja que se tornou e colocou tudo à disposição da evolução do reino, e ela coloca seus bens, a sua energia, os seus talentos, e entre eles ninguém era desabrigado. É uma igreja que ama ardentemente. A igreja que ainda tem o Cristo crucificado fortemente na sua memória. É uma igreja apaixonada. Com o passar do tempo, essa igreja ela vai perdendo o seu ímpeto pela missão. Ela vai perdendo o seu ímpeto em estender a mão para o próximo. Ela perde o seu poder acolhedor e ela vai se acomodando aos padrões desse século. Ela vai se politizando e ela vai perdendo o seu efeito no mundo. Amigo, quando nós abrimos a Bíblia e entregamos uma mensagem de salvação para uma pessoa, não é de nós que nós estamos falando e nem por nós, é sempre pelo outro. Nada é mais amoroso do que entregar uma mensagem de esperança para alguém. Nada é mais amoroso do que abrir mão de algo de si para que essa mensagem de esperança chegue até alguém. Não é possível falar convincente de bondade não sendo bondoso. Não é possível falar convincentemente de misericórdia sem ser misericordioso. Não é possível ter uma mensagem poderosa sobre paz sem ser pacífico e pacificador. A maneira como nós dizemos que esperamos viver no céu é a maneira como nós organizamos a nossa vida aqui. De alguma forma, a mensagem de Éfeso se tornou ruidosa, porque ela dizia uma coisa, mas a vida dela não estava organizada dessa forma. E antes de eu terminar, eu queria te chamar a atenção para algo muito importante. Muitas vezes dizemos que tal pessoa perdeu o primeiro amor, como se perder o primeiro amor fosse opcional. Deus não classifica como amor aquilo que classificamos como segundo amor. Ou é primeiro amor ou não é amor nenhum. E só o amor faz a lâmpada brilhar. Ele diz que arrepende-te, se não venho a ti e removerei o teu lugar do teu candeeiro. Ou seja, uma lâmpada que não brilha tem que ser trocada. Uma lâmpada que não brilha não serve para nada. Uma igreja que não ama não ilumina o mundo. A minha oração por você, por mim, é que a nossa mensagem seja de repulsa forte contra o mal, mas seja sempre de uma aceitação e transmissão total ao amor de Deus que salva o perdido. Pai querido, aqui estamos para clamar a Ti por misericórdia, para que essa misericórdia apareça através de nós. Aqui estamos para clamar a Ti por amor, para que esse amor apareça através de nós. Que o mundo saiba tudo que nós somos contra, mas saiba que nós somos a favor e do Teu amor também. Amém.